Repetindo, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Mateus 10, 41. Diz que um dos barulhos mais bonitos numa igreja é ver as Bíblias folheando, né? É sinal que estão tendo uso. Isso é muito bom. Na hora que parar o barulho delas, nós vamos ler. Pronto? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora Mateus 10, 41. Se tem algum evangelista aqui, sabe de cor, né? Mateus capítulo 10, verso 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos diante do Senhor e de Tua Santa Palavra. Pedimos humildemente que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha verificar esse pequeno tema para nós e permita que saímos daqui abençoados, ajudados. É a nossa humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Nós vamos falar de um tema, irmãos, um pouco polêmico. E eu espero que os irmãos entendam, né? Que nós não fazemos isso a propósito. Há tempo que nós estamos dentro dessa linha. E eu me sinto dirigido a continuar mais um pouco. E repetindo, nós não somos, se isso soa como polêmico, não é intenção ser polêmico, e não fazemos isso para ser diferente de ninguém, e também não fazemos isso para criar confusão em nenhuma igreja sequer, ou qualquer maneira de entender. E você poderia me dizer, mas então por que está na internet? Porque nós temos outras igrejas irmãs que não podem estar aqui, e eles se beneficiam disto, entenderam? Mas qualquer irmão que ouve esses estudos, somente esses assuntos, e não concorda, seu pastor não está de acordo, fique com aquilo que seu pastor diz, porque é ele que vai responder por você, né? Agora, contudo, cada um pondera mediante a palavra de Deus, né? Nós vamos falar dentro dessas duas escrituras como crer em um profeta sem ser fanático. Entenderam? Por isso que eu disse que é um pouco polêmico, isso poderá deixar algumas pessoas um pouco assim. Mas eu quero que você preste bastante atenção no que vamos falar, no que vamos ler, no que vamos explicar. Porque isso é muito bom, principalmente para vocês que estão aqui, que sempre estão nos vendo fazer algumas colocações, e vocês vão saber por que é que nos colocamos assim. Você vai saber por que é que o seu pastor age de certas formas que age. E você também tem o direito de ponderar isso pela palavra. Como diz o profeta, a minha responsabilidade é colocar daqui para lá. E aí vocês e Deus dentro dos assuntos. Eu creio que num dos outros cultos que nós tivemos aqui, que foi, o irmão está transmitindo aí, né, direto pelo Facebook, pelo YouTube. Teve um irmão, pastor denominacional, que acompanhou e ele fez até um comentário e agradeceu. Pelo esclarecimento que nós demos. Ele disse porque há muita confusão em torno de William Branham, e ele ficou feliz com a explicação, e eu agradeço a ele pela atitude, e eu quero que cada irmão denominacional que porventura esteja conectado, esteja nos acompanhando, possa entender a nossa posição com relação a crer em um profeta. A primeira coisa que a Bíblia nos diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, que todo o povo que crê num profeta é um povo próspero, é um povo próspero espiritualmente.
Um povo que não crê e não tem um profeta, eles não conseguem prosperar como deveria prosperar. Aí você poderia me dizer, mas em que aspecto? Você pode ver que na última dispensação, que é essa de Laodiceia que nós estamos, onde Deus prometeu um profeta, a igreja natural, a igreja que está oposta à noiva, é uma igreja que se diz rica, é isso na verdade, que se diz abastada e que de nada tem falta. E no consenso de Deus não sabe que és desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Porque não pode ver, não pode entender e é pobre espiritualmente. Agora, por que são pobres espiritualmente? Por não crer e por não aceitar um profeta e a sua mensagem. E isso faz com que eles não prosperem. Porque eu creio que os irmãos sabem que Deus sempre confiou isto, com relação à sua palavra, Ele sempre confiou aos seus profetas. Amós 3, verso 7 diz que Deus não faz nada, desde o Velho Testamento, podemos dizer no Novo Testamento, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso poderia levar à ideia que isso é só no Velho Testamento, tomando, eu creio que Mateus capítulo 11, onde João afirmou que a lei e os profetas duraram até João, mas eles esquecem e isolam esse versículo e não prestam atenção que os profetas da velha aliança, os profetas da lei, durou até João, porque João foi o último. João foi a plenitude dos profetas, aonde ele veio introduzir a palavra, introduzir a Cristo, como nós vamos ver aqui nesta noite. Então a lei e os profetas, ou seja, a lei e os profetas do Velho Testamento foi até João. Agora a coisa é, depois de Cristo, tem ainda ou não tem profeta? Outra escritura que os nossos irmãos denominacionais trupicam é Hebreus capítulo 11, verso 1. Tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aí eles acham que porque Deus falou naqueles últimos dias pelo Filho, por Jesus Cristo, então está isento, não precisa de profeta. Agora eles esquecem que o próprio Jesus não quebrou a risca de Deus, ou não quebrou os critérios de Deus, a norma de Deus, porque a Bíblia prometeu desde o Velho Testamento que ele seria um profeta. É por isso que a mulher do poço de São João capítulo 4, ela pode dizer, Senhor, eu vejo que és profeta. Se você vai para Lucas capítulo 24, os dois discípulos no caminho de Emaús também reconheceu isso. Quando o próprio Jesus se aproximou dele e disse, por que estáis triste? Por que vós estão perturbados e falando acerca disto? O que está acontecendo? Ele diz, és tu só um passageiro, um peregrino aqui na cidade? Você não tem sabido o que tem acontecido nos últimos dias? Ele disse o quê? Jesus Cristo Nazareno, aprovado de Deus, profeta, aprovado de Deus, com boas obras. Então diz o irmão Branham que quando ele apresentava esse sinal profético, eles não tinham mais dúvida. Quando ele apresentou o sinal profético para Natanael, Natanael não teve dúvida. Quando ele pôde dizer para Natanael que viu Natanael antes que Filipe o chamasse debaixo da árvore orando, ele adorou e disse, Deus meu, amém? Ele pôde adorar, ele pôde reconhecer que verdadeiramente era o Cristo, porque aquele era o sinal profético. A mulher do poço, quando Jesus falou que ela não tinha marido, contou a vida dela, ela disse, eu sei que tu és profeta, e sabemos que o Messias virá, e quando ele vier, ele nos falará estas coisas. Aí foi onde ele diz, eu sou o que falo contigo. Então, ele apresentou o sinal profético, né? Porque Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Moisés já havia advertido, o Senhor vosso Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, e quem ouvir este profeta, não ouvir este profeta, será extirpado da terra. Ou seja, alguém com sinal profético. Então veja, nos falou pelo Filho, ele era filho e ao mesmo tempo profeta, por isso que ele falava o Filho do homem, amém? Porque o Filho do homem, biblicamente,
é profeta, só que ele não foi apenas um filho do homem, perdão, ele era o filho do homem, ele era profeta dos profetas. Louvado é o nome de Jesus. E na ordem do Novo Testamento, nós temos as promessas para o Novo Testamento. Você pode ver que Jesus, mesmo sendo um profeta, e é válido dizer para os irmãos e as pessoas que estão nos acompanhando, que até Jesus Cristo, a lei dominou. Por isso diz Mateus capítulo 5, do verso 17, que ele não veio destruir a lei. Eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Por isso que diz que nenhum jota ou um tio seria omitido da lei sem que tudo se cumprisse. Por isso que enquanto ele não bradou na cruz, está consumado, os mortos do Velho Testamento não pôde ressuscitar. Aqueles que estavam esperando no Messias, que morreram sob a lei. Louvado é o nome de Jesus. E quando ele morreu, aí nenhum testamento é válido enquanto o testador vive. Então, ele teve que morrer. Porque, por exemplo, se meu pai tivesse deixado um testamento para mim, e esse testamento era válido só depois que ele morrer. Então, se ele vivesse, ele continuava, os bens era dele, mas quando ele morresse, eu poderia levar o testamento e dizer, olha, tudo que era do meu pai está atestado aqui, provado diante das autoridades, que o que ele tinha é meu. E quando Cristo morreu e cumpriu com o Velho Testamento, ele introduziu o Novo Testamento, entrou em validade. E todas as promessas, todas as bênçãos que antes estava com ele, agora pertencem aos seus filhos. Oh, louvado seja Deus! Então foi introduzido o Novo Testamento, a nova aliança, o novo sacerdócio. Porque até ali era válido o sacerdócio levítico. Agora é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não há sucessor, mas ele foi o único. E num só sacrifício aperfeiçoou de uma vez só toda a humanidade. Entenderam? Então foi introduzido o novo sacerdócio. Agora a pergunta fica, no sacerdócio de Melquisedeque havia profeta? Vocês lembram que o sacerdócio, quem foi que serviu pão e vinho para Abraão? Quando Abraão vinha da matança dos reis, da guerra, em Gênesis capítulo 14. Foi Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de paz. E Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote segundo aquela ordem de um ser que não tinha genealogia, não tinha fim de dia, nem princípio de dias e nem fim de dias. Quem é que não tem princípio de dias e nem fim de dias? Hã? E Jesus foi feito sumo sacerdote desta ordem. Abraão era profeta ou não? Hã? Era profeta. Por isso que ele feriu a nação do rei lá que queria tomar a mulher dele como mulher, embora ele tivesse errado, falando que era sua irmã, Abimeleque, não é? E também Faraó. Ele também feriu a nação dos egípcios, porque Faraó queria tomar Sara por mulher. Mas quando foi a questão com Abimeleque, ele disse, vai, devolve a mulher ao seu marido e peça que ele ora por você, porque ele é meu profeta. E ele pode predizer o que estará na frente. Então, se hoje nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque, então a ordem profética tem que continuar. Como o dízimo tem que continuar, porque por isso é que muitos tropeçam, que acham que também o dízimo só foi para o Velho Testamento, porque o dízimo só foi para a tribo de Levi, porque era lei. Mas eles esquecem que o dízimo era antes da lei. A lei veio 400 e poucos anos depois de Abraão. Entenderam? Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Ela não tem como você se confundir com nada. Entenderam? E aí Jesus ordenou no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 23, quando ele chegava a lenha nos fariseus hipócritas, ele chegou a dizer, ai de vós fariseus hipócritas, que mataram os profetas. E depois, não é? Pintaram os seus sepulcros. Hoje vocês pintam o sepulcro dos profetas, vocês zelam do túmulo deles, você diz que os profetas são os pais de vocês, não é? E vocês dizem que foi os seus pais que mataram os profetas. Ele disse, então encheis da medida dos vossos pais, porque eu também vos envio escribas, profetas, e a um deles vocês perseguirão, e a outros maltratarão nas suas sinagogas.
Então, ele estava dizendo que ia enviar profetas. Estão entendendo? Então, no Novo Testamento continua profeta. E não só continua profeta, como na ordem do aperfeiçoamento da igreja, de Efésios capítulo 4, verso 11, tem que haver profeta. O Senhor desceu às partes mais baixas, como também subiu ao lugar mais alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E a uns ele pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, dizer que não tem profeta no Novo Testamento é um erro muito grande. Sem contar que Ágabo era um profeta que tomou o cinto de Paulo e profetizou o que aconteceria com ele, profetizou de uma seca e aconteceu. Então, como tinha os profetas de ordem menor no Velho Testamento, também há os profetas de ordem menor no Novo Testamento. Como também há profeta legislador e profeta restaurador. Louvado é o nome de Jesus. É o que nós vamos aprender aqui. Só que tem um detalhe, meus queridos. Você tem que ser abençoado. Você tem que ser próspero crendo num profeta, mas colocando o profeta no lugar dele, recebendo ele na qualidade dele. Tudo que excede isso aí, por mais bem intencionado que você esteja, você está desqualificando-o. Você não está qualificando ele, você está desqualificando ele. Entenderam, meus queridos? E assim, não é? É a maneira que nós vamos aprender aqui. Bom, em primeiro lugar, não é segredo, principalmente as pessoas que nos acompanham, que nós cremos em um profeta. Eu particularmente creio em um profeta. Eu creio que a maioria de vocês crê num profeta de Deus, crê em sua mensagem. E não só isso, crê que ele é o mensageiro de Apocalipse capítulo 10, de 1 a 7. A voz do sétimo anjo, correto? Nós cremos nisso de todo o meu coração. Eu não tenho dúvida, nunca tive, e tenho fé em Deus que nunca vou ter dúvida, que William Marion Branham é o profeta mensageiro de Deus para esse tempo presente. Até que Cristo volta, a sua mensagem estará em iminência. Sem sombra de dúvida isto. Agora tem um detalhe. O que nós vamos aprender aqui é que você pode tê-lo como profeta, honrá-lo como profeta, ser próspero, sem fanatizar, sem ser um fanático. E eu vou te mostrar para você o que é um fanático. Quando o profeta de Deus, ele fazia um milagre, através do Espírito Santo, que ele orava por uma pessoa cancerosa, a pessoa era curada. Quando no seu ministério houve 5 ressurreições de mortos, ele nunca afirmou e nunca deixou sair aquele testemunho sem que primeiro fosse provado que aquelas pessoas corretamente tinham sido mortas. Ele não deixava o testemunho sair. Estão entendendo? Os 5 mortos que morreram, inclusive aquele menininho mexicano que ele ressuscitou numa campanha no México, ele fez questão e pediu por mão administradora ir lá no consultório médico e pegar o atestado de óbito com o médico para provar e para ter certeza que houve mesmo a ressurreição. Ele não era um fanático para dizer o que Deus não tinha feito como se Deus tivesse feito, porque Deus, ele é tão poderoso, Deus é tão magnífico que não precisa de você ficar propagando o que ele não fez, porque ele sabe o que ele fez e o que ele não quis fazer. Então é um erro muito grande quando as pessoas ficam testificando de coisa que não aconteceu nas suas vidas. O profeta diz: você é uma falsa testemunha se você ficar dizendo que aconteceu alguma coisa na sua vida quando não aconteceu. Você é uma falsa testemunha se você diz que é um cristão e não procede como um cristão. Então é melhor você dizer: eu estou caminhando para ser um, do que você dizer: eu sou um cristão e não agir como cristão, porque cristão é ser como Cristo foi. Em primeiro lugar, nós vamos ver aonde, não é? Como já pregamos até um programa de rádio, com certeza não vou terminar nesse culto, nós vamos prosseguir no outro, se Deus permitir. Porque uma das perguntas que nós enfrentamos às vezes é: se o William Branham é um profeta tão especial no Novo Testamento, por que o nome dele não está na Bíblia?
Por que não está escrito lá, eu vos envio o profeta William Marion Branham? É fácil. Da mesma forma que o nome de João Batista não estava escrito na Bíblia. Quando João veio na terra, o Novo Testamento ainda não estava escrito. É ou não é verdade? E por que o povo recebeu ele como o profeta do Velho Testamento? Apenas em nome de Elias. Apenas em nome da voz do que clama no deserto. Mas a Bíblia não diz que o nome dele estava lá. Quando Isaías, no capítulo 7, verso 14, disse, uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, porque não diz, e chamará o seu nome Jesus Cristo. Deveria ter dito, se chamará Jesus Cristo, porque aí não teria dúvida. Mas não disse isso. Isaías capítulo 9, verso 6, disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado estará sobre o seu ombro, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas quando Jesus nasceu, o anjo disse, antes dele nascer, ele se chamará Jesus, que é o traduzido no português para nós, e lá no hebraico está Yeshua. Estou entendendo? Deveria ter dito, olha, o nome dele será Yeshua, ou para nós aqui será Jesus Cristo. Mas não, diz será Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte. Deus não precisa dar explicação. Ele não precisaria colocar o nome de William Branham na Bíblia para nós poder crer que ele fosse um profeta, porque quem crê, ele crê pela vindicação, ele não crê por provas intelectuais. Estou entendendo? Então vamos ver aonde o William Branham se encaixa no Novo Testamento e por que o cremos como profeta. Malaquias capítulo 4, eu não vou ler, apenas citar, porque já há 30 anos com essa Bíblia na mão, algumas coisas a gente já sabe decor, né? Isso aqui não é ser muito sábio, não. Isso aqui é convivência com a Bíblia, entendeu? Em Malaquias capítulo 4, verso 5, disse que Deus enviaria, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria Elias, o qual converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ali há duas profecias dentro de um versículo, como em Oséias capítulo 11, também existe duas profecias ou dois fatos dentro de um único versículo. Ali fala de um que converteria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Quem converteu o coração dos filhos dos pais aos filhos foi João. Porque o povo da época de Jesus era chamado os pais. Você pode notar que a Bíblia sempre diz isso assim, né? Quando Estevão foi dar o seu testemunho, quando Paulo foi dar o seu testemunho, ele dizia, varões, irmãos e pais, ouvi-me. Já leram isso na Bíblia? Por que ele diz varões, irmãos e pais? Porque era o povo que tinha seguido a lei até ali. Então ele estava convertendo o coração dos filhos do reino que tinha acabado de nascer segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele converteria o coração dos pais aos filhos. Só que Deus, na sua preeminência, ele já sabia que ia decorrer quase 2000 anos pela frente, e que o Evangelho iria se perder, e que Jezabel entraria, como Jezabel quase que extinguiu todos os profetas da época de Elias, a ponto de Elias, nós vamos entrar nisso, pensar que só ele ficou. Se você não sabe, Jezabel também está no Novo Testamento. Ela não veio como a mulher Jezabel, com o físico de Jezabel, mas aquela legião demoníaca que estava em Jezabel, ela também está no Novo Testamento. Aqueles mesmos demônios religiosos que introduziu o balanismo, que introduziu a religião de Baal, que reintroduziu todos os deuses pagãos para a nação de Israel, com a sua influência, com as suas bruxarias, com as suas feitiçarias. Essa mesma Jezabel hoje no sentido espiritual está no Novo Testamento. É por isso que Apocalipse capítulo 2, o verso 20, Deus elogia a igreja dizendo, mas eu tenho alguma coisa a teu favor, porque tu aborreces, ou melhor, se tem alguma coisa contra ti, foi uma crítica, perdão, que toleras mulher que se diz Jezabel, que se diz profetiza, que ensina e que engana os meus filhos. E essa igreja religiosa, sistema religioso, que Deus a chama de Jezabel,
ela também quase que extinguiu os cristãos na sua época. Poucos deles restaram. O profeta chamou de eras negras. O evangelho quase que se extinguiu, o evangelho quase que se foi. Mas Deus tinha que preservar a linhagem cristã. Como Ele preservou a linhagem até Cristo Jesus, Ele teria que preservar até o final do tempo uma igreja que chamaria a sua noiva, a sua esposa, a qual estaria viva para a sua volta. Oh, Deus seja louvado. E Ele não confiaria essa incumbência apenas a um reformador, a um vidente temporário. Porque todos, tirando de Paulo, em todas as eras não teve mais profeta, teve videntes. Pessoas que captaram a visão para o seu dia, que captaram a mensagem para o seu dia. Mas na era final, não poderia ser apenas um reformador, não poderia ser um teólogo como Martinho Lutero foi, não poderia ser um homem de vida espiritual como foi Irineu, não deveria ser apenas um homem crente como Martim, não é? Um homem zeloso como Columba, um homem missionário como foi John Wesley. Não poderia ser apenas só isso, tinha que ser mais do que isso. Tinha que ser um profeta, porque ele teria que vir e unir tudo que os demais deixaram sem conseguir ver. Porque lembra-se disso, o evangelho se perdeu, Jezabel religiosa quase que extinguiu até a Bíblia. Estão compreendendo? Por isso Deus levantou Martinho Lutero como teólogo, como a astúcia de um homem que conhecia letras para traduzir do latim, do grego, que está traduzido para o latim, do latim para a língua alemã, e da alemã foi traduzido depois para outras línguas. E depois traduziram também o Velho Testamento. E foi de Martinho Lutero para cá é que a Bíblia se tornou de uma forma enciclopédia. Ou seja, todos os livros reunidos num só livro. Antes, cada livro era separado um do outro. Estão entendendo? Então de lá para cá, e aí então foi aonde ela perdeu o controle. Ela viu que não adiantava mais, porque o evangelho já tinha se expandido. E ela mudou de tática. Mas eu quero que os irmãos saibam, assim como quando nos dias de vida dela, ela teve que enfrentar um profeta, e não foi qualquer profeta, foi um homem chamado Elias. Você está vendo agora por que tinha que ser? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Por que ele usa o termo Elias? Porque Elias, meu querido, aquela porção de Deus, e você pode ir em 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, eu creio que no versículo 7 ou 17, em torno ali, diz que não era o espírito de Elias que veio sobre Eliseu, e nem tampouco foi o espírito de Eliseu que veio sobre João Batista, e nem tampouco é o espírito de João Batista que veio sobre William Branham nesse dia final, mas aquele espírito que pairava sobre aqueles profetas era o espírito de Cristo. Porque no livro de Apocalipse disse que o espírito de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Estão entendendo? Então lembra-se que não poderia ser outra coisa. Por isso que diz, eis que eu vos envio o profeta Elias. Agora você diz, mas João Batista, ele teve que enfrentar Jezabel também? Sim. Ele teve que enfrentar um sistema religioso que estava incubado. Porque quando João Batista veio, o sistema religioso havia incubado vários sistemas. Fariseus, saduceus, tinha até os herodianos, que era uma linhagem do governador que também, do jeito deles, criam no judaísmo. E tanto é que ali estava, na própria casa de Herodes, estava Herodias, que não era a mulher dele, era a mulher do seu irmão, que depois ofereceu a cabeça de João Batista num prato. Porque ele, na ousadia e no conhecimento de profeta, embora não operou nenhum sinal, chegou e disse para Herodes, e Herodes temia João, porque sabia que João era de Deus. Ele temia João. E ele disse, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. E Herodias ficou irada com aquilo, e quando a sua filha dançou na presença de Herodes, do governador, e o governador prometeu até metade do reino se ela pedisse, a sua mãe cochichou e disse, não pede reino, não pede joia, não pede riqueza, não pede nada, eu quero a cabeça daquele maldito num prato. Irmãos, segura essa, se você é espiritual, capite as coisas espiritualmente. Quando você vê cristão com ódio, quando você vê pessoas que se diz cristão, mas ele fala sobre o outro grupo com ódio, persegue,
Isso não é o Espírito de Cristo. O profeta diz: eleito não persegue eleito. E ela irou-se e disse: eu quero a cabeça dele num prato. E Herodes se perturbou, porque na verdade ele amava João e sabia que João era profeta. Mas não teve jeito, o pedido teve que ser feito. Mas vamos andar, porque o relógio não para, e talvez nós vamos nem tocar muito no assunto que é o tema. Talvez no próximo culto nós temos mais tempo para falar sobre isso. Mas eu creio que está bom, não está bom? Você está aprendendo algo aqui nesta noite? Você está entendendo melhor porque William Branham, porque Espírito e virtude de Elias tinha que vir nos dias finais? Biblicamente falando? Porque às vezes você vê só fala assim: o profeta, o profeta, o profeta. Saiba, se cremos é porque tem fundamento aqui. Compreendeu? Se tem uma coisa que esse profeta veio fazer, é nos trazer dentro da Bíblia. Agora, antes do grande e terrível dia do Senhor, então veja que havia duas profecias. E o irmão Branham coloca muito bem colocado, ele disse: nos dias de João, não ficou nem raiz e nem ramo. O mundo não foi explodido. O mundo continuou, como nós continuamos já quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos. Mas ele disse: eu vos envio para que não fira a terra com maldição. Eis que aquele dia vem ardendo como forno, lá no início diz. Não é isso verdade? De sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. Eu espero que você entenda todas as coisas dentro do símbolo correto. Porque salvação trará debaixo das suas asas. Porque o último querubim que unge a última dispensação é uma águia voando. Você está entendendo? É visão espiritual. É algo que vê de cima e que pode captar todas as coisas. Louvado é o nome de Jesus. Então Elias virá primeiro, né? Aí quando Jesus chegou, e eles todos atentos. Agora, irmãos, o problema está aqui. E eu espero que isso não seja um problema também para nós. Que todas as vezes que Deus opera e que Deus está operando, é dentro de uma simplicidade tão grande, e as pessoas esperam Deus em coisas tão grandes e passa desapercebido. Se você está esperando Deus fazer uma obra na sua vida, uma obra que você mesmo vai espantar, desiluda. Deus não opera como você quer e Deus não opera como eu quero. E se Ele fala que vai fazer uma grande obra na sua vida, talvez você nem note o que Ele fez, mas Ele fez. É que nós queremos que Deus haja do jeito que nós queremos que Ele agisse. Quando João Batista foi vir, né? Voz o que clama no deserto, Isaías capítulo 40, Malaquias capítulo 3, diz que enviaria na frente o anjo do Senhor, o qual aplanaria os montes, exaltaria os valados. Aí todo mundo pensou: meu Deus, virá um arcanjo do céu com um poder tão tremendo que a terra vai virar uma planície. E no entanto João veio vestido com pelo de camelo, comendo só coisas naturais, mel silvestre, comendo aquele gafanhoto que é comestível, que até hoje eles comem por lá, sem nenhuma cultura. Deus o treinou para o seu tipo, amém? Só falando de machado, raiz de árvore, de víboras. Ele aparece lá no Jordão e perturba todo mundo. E eles ficaram esperando que viesse esse profeta Elias. Irmãos, a coisa é tão difícil. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: às vezes, é por isso que você tem que ver as coisas do jeito que Deus vê. Às vezes você fala para um irmão sobre o profeta, ele fica meio assim voado, ele nem entende do que você está falando. Aí você diz: mas ele não é eleito não, porque se ele fosse eleito ele captava. Vocês sabiam que Pedro e João, ou melhor dizer, que Pedro e André eram discípulos de João Batista? Era. E quando Jesus subiu no monte da transfiguração, em Mateus capítulo 17, e se transfigurou na presença deles, de Pedro, Tiago e João, quando eles desceram do monte, você sabe o que eles perguntaram? Por que dizem então os escribas, os escritores do Velho Testamento, que é mister, que é necessário que Elias venha primeiro? Nem eles captaram. Eles já estavam crendo naquele que João tinha introduzido.
Eu quero que você entenda algo aqui, que vai cair algo aqui, que eu estou dizendo para você, que você vai defender de certos fanatismos. Você está vendo agora porque é desnecessário você ficar irmãbrana. Eles nem sequer tinham captado quem era João, mas eles creram no que João falou. Essa é a questão. Porque quando João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles deixaram de seguir a João e foram seguir a Jesus. E foram seguir a Jesus. E quando eles viram lá em cima do monte, porque na visão deles, eles criam que quem tinha que vir era Elias mesmo, o tisbita. Porque quando Jesus chegou no monte, e as suas vestes resplandeceu, e a Bíblia diz que apareceu 2 homens, um de um lado e o outro do outro. Pela maneira deles, pelo porte deles, pelo perfil deles, eles entenderam que era Moisés e Elias. E a Bíblia diz que era Moisés e Elias, que falava com Jesus. E quando eles viram Jesus resplandecendo, que Jesus, e Pedro ficou feliz e disse, é bom fazer aqui 3 tendas, uma para mim, uma para Moisés, outra para Jesus, para o Senhor e outra para Moisés. Enquanto ele falava, quando ele voltou os olhos, a visão tinha desaparecido e só viram Jesus descendo do monte. E Jesus disse, não conteis a ninguém a visão até que eu haja ressuscitado. Por quê? Só ele sabe. E aí eles perguntaram, mas então por que os escritores da Bíblia falam que é necessário que Elias venha primeiro? Por certo, Jesus coçou a cabeça e disse, ô filho de Deus, você não era discípulo dele? Você não andou com ele? Estão entendendo? O homem era tão simples. O homem não se preocupava tanto consigo mesmo, que eles nem sequer perceberam que ele era o Elias. Aí Jesus disse em Mateus 17:11, ele coloca 2 profecias, uma no futuro e uma no passado. No verso 11 ele diz, Elias virá primeiro, segura isso aí, e restaurará todas as coisas. Aí ele diz, mas eu vos digo, verso, que Elias já veio, falando de João, e lhe fizeram tudo o que quiseram, e assim também farão padecer o Filho do Homem. Aí entenderam, que não tinha entendido até agora, e Jesus já tinha vindo, já estava para morrer, e eles nem sabiam quem era mensageiro ainda, mas cria na mensagem. Oh meu Deus, será que é difícil? Porque João não anunciou a si mesmo, João não se preocupou de anunciar a si próprio. Aí você vai entender porque o William Branham disse, nem por um instante eu preguei uma mensagem para que alguém seguisse após mim. Mas eu queria ver uma coisa, e se eu conseguir eu estarei satisfeito, é ver um bom relacionamento entre os homens e Deus. E quando os enciumados chegou para João e disse, você notou que quando você batiza, você disse que ele era o Cordeiro, todos que você batiza estão indo após ele. João, em vez de ficar triste, dizia assim, estão negando o mensageiro. Não pode negar o mensageiro, que o mensageiro e a mensagem é um só. Se estão negando minha mensagem, estão negando a mim. Não. Ele disse, olha, ninguém tem nenhum poder se não tem sido concedido de cima. E outra coisa, vocês mesmo lembram que eu disse que ele era primeiro do que eu e era maior do que eu. E a minha parte já está cumprida. E agora, da agora em diante, importa que ele cresça e que eu diminui. E o amigo do noivo, aleluia! E o amigo do noivo, agora você vai ver quem é o amigo do noivo e quem é o noivo da noiva. Responda para mim, quem é o nosso noivo? É Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. E ele disse, olha,
o noivo fica feliz, o amigo do noivo fica feliz em ver o noivo com a noiva, o marido com a esposa. Vocês pensam que eu estou triste? Eu estou contente. Amém? E o profeta disse: eu nunca preguei nada para que vocês viessem após mim, eu fizesse alguma confraternização ou fizesse algum elevo para mim, mas uma coisa, deixa eu ler nas palavras dele, eu não ia entrar nisso hoje, mas como a coisa chegou nesse ponto, e nós não estamos aqui para falar o que nós queremos, mas o que Deus quer, né? Amém? Preste bastante atenção. É gostoso, irmãos. Um resumo das 7 eras, na tradução GO, parágrafo 54 a seguir, você pode conferir com a tradução de Jefferson Vigo, vai dar a mesma coisa. E assim concluímos as 7 eras da igreja, eu estou usando porque está aqui no tablet, dizendo somente o que o Espírito disse a cada era: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sinceramente creio que o Espírito de Deus tem estado falando, não somente ensinando-nos as verdades das eras, mas também tem estado operando fielmente com corações de indivíduos para que eles se rendam a Ele. Essa é a razão para toda a pregação e ensinamento. Porque é na pregação e no ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e seguem-no. Nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga ou una-se à minha igreja, misericórdia, ou inicie outra organização. Jamais fiz isso e não farei agora. Não tem interesse em tais coisas, mas tem interesse nas coisas de Deus e de seu povo. E se eu puder conseguir uma única coisa, estarei satisfeito. E esta coisa é ver estabelecida uma verdadeira relação espiritual entre Deus e os homens. Eis aí a palavra, eis aí Jesus Cristo. Oh Deus amado, aonde que está a confusão, gente? Para que fanatismo? Para que colocar certas coisas que não tem lugar, não tem cabimento? Misericórdia, Deus. Aonde que está o erro? Aonde que está as coisas fora do lugar? Essa coisa verdadeira é uma verdadeira relação espiritual entre Deus e os homens, de modo que os homens se tornem novas criaturas em Cristo, cheios com o Espírito Santo e vivendo de acordo com a sua palavra. Amém? Amém. E ele disse: eu convido e suplico e aviso a todos para ouvirem a sua voz nesse tempo e entregue suas vidas completamente a Ele, da mesma maneira que confio que tenho entregado meu tudo para Ele. Que Deus te abençoe e possa a sua vinda trazer grande júbilo ao seu coração. É dessa forma que eu creio. E nós vamos ver na sequência, como eu disse, o tempo não vai permitir, mas nós vamos ver no próximo culto, não sei se concluímos no próximo culto, ainda dentro desse assunto. E você vai ver nas próprias palavras dele dizendo qual era a missão dele na terra. Estou entendendo? Qual era a missão dele na terra? O propósito de Deus ter permitido ele estar no mundo, o que ele veio fazer aqui, e a intenção dele pregar. E o que ele fala sobre João Batista e a relação que ele compara entre João Batista e ele. Vocês estão vendo que nos dias de João, muitos já tinham aceitado a Cristo e nem sequer sabia que João era João, que João era o Elias. Estão compreendendo? E aí cumpre-se o que diz no Salmo: lança o teu pão em água, e que com o tempo ele voltará para si. Isso quer dizer, às vezes você pregou para muitas pessoas e você não viu o resultado daquilo, mas lá na glória será entregue um galardão a você e será dito: isso aqui é por você ter feito isso. E Senhor, mas não, lembra? Quando você falou aquilo, quando você fez aquilo, isso resultou nisso, aqui está. Estão compreendendo? Porque afinal de contas, se estamos entendendo a intenção do Espírito Santo nessa era, é introduzir Cristo, é introduzir a palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo,
Nos ajude, Pai, como ajude a todo verdadeiro cristão, toda verdadeira cristã, que possam estar firme no Senhor, firme no Jesus Cristo de William Branham, naquele que Ele nos introduziu, através de Tua Santa Palavra. Que nós possamos ouvir as Suas fitas, ler as Suas pregações, e sempre pensando nisto, essas mensagens foram pregadas, essas fitas foram gravadas, não é para nós fazer sistemas dentro do que Ele pregou, criarmos ismos dentro de uma coisa comparando uma com a outra, mas a intenção dele foi trazer Cristo para nós, foi trazer o Espírito Santo para a igreja, foi trazer a palavra para a igreja. Deus Todo-Poderoso, tome as nossas vidas, nossas almas, e faça por nós ainda o que precisa ser feito. Nós pedimos humildemente, e nos rendemos e nos entregamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, vão em paz, em nome de Jesus. Amém.